Graça e paz, irmãos. Nesse momento estamos aqui para mais um momento de compartilhamento da palavra de Deus na sua vida. Quero nessa noite compartilhar uma palavra que vai fazer você pensar um pouco como você tem se visto, como você se vê, quando você olha para o espelho, como você se vê. Se você se vê uma pessoa vencedora ou uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada. E o texto, para base daquilo que eu vou falar, está em Provérbios 24:10, um texto que eu gosto muito, acho muito interessante esse texto da palavra, que diz assim: se você se mostrar fraco no dia da angústia, sua força será pequena. E então a palavra do Senhor está dizendo: se você se mostrar fraco, se você se mostrar alguém pequeno no dia da adversidade, a tua força será pequena. E para concluir, no sentido desse comentário que eu quero fazer, eu quero usar a vida de Gideão. Gideão foi chamado para cumprir uma tarefa específica e difícil, livrar o povo de Israel. Foi um homem reconhecido por Deus como um homem valente. Mas mesmo assim podemos ver lá em Juízes, no capítulo 6, verso 11 e 15, que Gideão se via como um fraco, menos importante da sua família, numa situação totalmente impossível para cumprir um propósito que Deus tinha para ele, livrar o povo de Israel. Falei, esse provérbio 24:10 diz que se tu te mostrar frouxo no dia da adversidade, da angústia, sua força será pequena. E depois eu falei sobre Gideão. Gideão, ele foi um homem que Deus olhou para Gideão e viu que Gideão era um homem valente, um homem forte, um homem capaz de realizar uma tarefa. Só que quando nós vimos aqui no texto, em Juízes, no capítulo 6, verso 11 e 15, nós começamos a perceber ali na história. Se você quiser ir lá no capítulo 6 de Juízes, você vai começar a ver que Gideão, ele se vê totalmente diferente de como Deus vê ele. Deus vê ele um valente, um guerreiro. Deus vê ele um homem cheio de capacidade para cumprir um propósito, que era livrar o povo de Israel. Só que Gideão, ele olhava-se no espelho, vamos dizer assim, e se via alguém pequeno, alguém sem capacidade, o menor da família dele, da menor tribo da família dele, da região ali. Então ele tinha uma visão distorcida de quem ele era. E muitas pessoas têm essa mesma visão. Tem pessoas que têm capacidades muito grandes, tem pessoas que têm muita capacidade de realizar muitas coisas, muitos propósitos na vida, mas não realizam esses propósitos porque elas têm uma visão delas de pequenez, uma visão distorcida de quem elas são. Tem uma visão de fracasso, uma visão de pequenez. Era como Gideão se via. Então Deus olha para Gideão e vê que ele é um homem valente, um homem capaz de realizar um propósito, de realizar uma tarefa para Deus. Mas ele se olha e vê e discute, vamos dizer assim, até com Deus: mas eu sou o menor da minha família, eu sou o mais pequeno, eu sou o mais pobre. Coloca muitas desculpas, porque ele tinha uma visão dele distorcida. Mas eu quero dizer para você que talvez se sinta uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa sem capacidade de realizar alguma coisa. Deus não te vê você dessa maneira. Deus te vê você com grande potencial. Deus vê você com uma pessoa com grande potencial de realizar grandes feitos. Se você se colocar nas mãos do Senhor, se você se colocar na presença de Deus, Deus pode fazer através da tua vida grandes coisas, realizar grandes feitos, mas você precisa se colocar na presença de Deus. Eu estive muito tempo no exército, durante 7 anos e pouco, 7 anos e meio, mas eu estive no exército. E uma guerra, amados, a gente perde ou ganha ela antes mesmo de ir para a guerra. Uma guerra, ela não se trava lá no campo de batalha. Uma guerra se trava muitas vezes na nossa mente. Eu posso me tornar um perdedor, um ganhador, antes mesmo de eu estar na batalha. Uma pessoa, por exemplo, que ela é tomada por medo, tomada por pequenez, dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade, ela já perdeu a guerra antes dela ir guerrear, antes dela tentar fazer alguma coisa. Tipo uma pessoa que tem um desejo talvez de estudar, fazer uma faculdade, se formar, e ela fica pensando: mas eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não vou realizar, não vou concluir. Ela não vai, então ela perde essa guerra antes mesmo dela ir e fazer um concurso para lá e ir para a faculdade. Então ela perde a guerra antes mesmo dela ir para a guerra.
Então as guerras a gente perde elas não no campo de batalha, a gente perde antes e também ganha antes. Quando eu tenho uma determinação na minha vida que eu consigo, que eu vou realizar, que eu tenho capacidade, que eu vou me dedicar, vou me esforçar, então o que vai acontecer? Eu vou, faço e realizo. Então uma batalha, uma guerra, a gente ganha ou perde antes mesmo da gente ir para a guerra. Gideão, era uma pessoa que ele estava derrotado antes dele ir. Deus tem uma tarefa para ele, que era ele liderar alguns soldados para libertar o povo de Israel. Mas durante muito tempo ele estava escondido, escondido no fundo da sua casa, vamos dizer assim, com medo, se sentindo alguém insignificante, se sentindo alguém que não tinha capacidade para realizar nada. Mas Deus, que tem uma visão totalmente diferente do que a nossa visão, Deus vê nele um potencial e acredita nele. E vem, e aqui eu não vou falar toda a história ali, né? Mas Deus confia nele e dá uma tarefa para ele, que era livrar o povo de Israel daquelas tribos ali, daqueles povos que estavam saqueando eles, estavam roubando eles, tudo naquele momento. Até tem todo um processo que Deus trabalha na vida dele para ele acreditar nele mesmo, e depois então ele vai para a batalha, vai para o campo de batalha, e vai muitas pessoas com ele, 22.000 pessoas se disponibilizam com ele, mas Deus não permitiu que todas aquelas pessoas fossem, para ele não acreditar que era tudo aquele monte de gente lá, aquele monte de soldado, que foi o que deu capacidade de ele vencer a guerra. Deus diz para ele dizer para ir para casa, todos que estavam com medo, todos que fossem covardes, todos fossem para casa. E foram muitas pessoas. E sobrou poucas pessoas. E ainda assim Deus achou muito. E mandou, olha, tu leva eles num ribeiro, aqueles que tomam água, trazendo até a mão, tu separa para um lado, aqueles que beber direto no rio ali, direto com a boca na água, tu separa para outro lado. Para encurtar a história, só sobrou 300 homens que beberam a água trazendo até a boca. Esses foram os 300 homens que Gideão usou para ir para o campo de batalha. Quando eles chegam lá, Deus dá uma estratégia para eles, aonde que nenhum desses homens precisou lutar, não precisou nenhum deles pegar na espada. Todos eles simplesmente pegaram tochas nas mãos e cornetas nas mãos, e com essa atitude de louvar a Deus, ou de jogar aqueles potes na mão com fogo no chão, causou um pânico entre os inimigos deles, e todos se mataram e se feriram e fugiram. Se você pode ler toda essa história desde o capítulo 6 de Juízes. Tudo isso que eu estou falando. Mas o meu foco aqui nessa noite não é contar toda essa história do que aconteceu com Gideão. É falar com você como você se vê. Como você se vê. Eu queria dizer novamente para você que você é alguém que tem um potencial muito grande. Que Deus olha para você e vê que você tem capacidades extraordinárias. Que você, nas mãos dele, ele pode fazer grandes coisas acontecerem. Deus pode usar você como uma liderança, você como alguém que leve as boas novas do Senhor, alguém que leve paz ao coração daqueles que estão contritos. Mas você precisa confiar em você mesmo. Você tem que mudar a tua ótica de vista, começar a olhar como Deus olha para você. Eu disse no início, Deus olha para você e vê que você é alguém valente. Deus olha para você e vê que você é alguém importante, que você tem capacidade de realizar propósito para Ele, em qualquer circunstância da tua vida. Mas a grande pergunta é, como você tem se visto até hoje? Se você tem se visto como alguém fracassado, derrotado, a tua vida vai ser sempre de fracasso, vai ser sempre de derrota. Mas se você começar a se olhar e entender que você tem capacidade, Deus vai começar a gerar em você força suficiente para você ganhar as batalhas, mesmo aquelas que parecem impossíveis de ser ganhas. Essa história, que se você ir lá na Bíblia e ler, você vai ver que era impossível um grupo de 300 homens vencer um exército tão grande como aquele. Mas foi possível, por quê? Porque agora a visão que eles tinham deles tinha sido tratada, agora estavam se vendo como alguém capaz, como alguém que estava com a ajuda de Deus e era capaz de derrotar todos os inimigos. Deus apenas quer da nossa parte um coração que confie inteiramente nele. Deus quer somente que nós sabemos que Ele pode nos ajudar. É o que Ele quer, um coração que confie nele. É isso que Ele precisa. Você tem confiado totalmente no Senhor? Se você confiar na força do seu braço, bem provável que talvez você vai ser uma derrotada. Mas quando você confia no que a palavra de Deus diz, você confia
no que Deus diz a teu respeito, aí você vai alcançar então grandes vitórias na tua vida. Eu queria que você pensasse nisso e meditasse nisso. Como você tem se visto até o dia de hoje? E se você tem se visto como alguém pequeno, alguém incapaz, alguém que não tem capacidade, eu queria que você mudasse essa visão. Diante de todo esse quadro, de tudo que nós estamos passando, ou você passará na tua vida, comece a se enxergar alguém que pode vencer aquela situação. O texto de base que nós vemos é: se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Eu não estou dizendo aqui para você mentir que você está forte, que você no dia da adversidade. Mas eu estou dizendo para você lutar, não se afrouxar, não se esconder, mas você lutar contra a situação que aparentemente vem contra a tua vida, que é intransponível, uma situação talvez que você pense, eu não vou conseguir vencer. Você vai vencer, você pode vencer no poder de Jesus. Baseado na palavra de Jesus, Deus te vê e você veio a esse mundo para realizar propósito na vida da tua família, na vida de todos que estão à tua volta, como alguém que vai fazer toda a diferença nessa família. Então, tome posse dessa palavra. Deus te vê como um grande vencedor, como um valente do Senhor. E se você acreditar nisso, a tua força no dia da adversidade vai ser muito grande. Nesse momento que nós estamos passando de adversidade, se você se mostrar alguém que confia naquilo que a palavra de Deus diz, a tua força vai ser muito maior. Eu escutava agora essa semana um psicólogo falando sobre grandes problemas de saúde que têm acontecido durante esse período de pandemia. São situações psicológicas, psicossomáticas que eles chamam, que doenças que são geradas pelos nossos pensamentos. Então, se tu está te mostrando frouxo, preocupado, ansioso, que tu vai morrer, que tu vai acontecer isso contigo, o que acontece? A tua força vai se tornando pequena e a tua capacidade imunológica, tudo isso vai baixando e você pode ser afetado com algum tipo de doença. Então, o que acontece? Você crê na palavra, mostra-se que você é forte, que você é valente, e você vai ver a diferença que isso faz na tua vida. Olhe pela ótica de Deus. Se veja alguém com grande potencial para realizar muitas coisas no reino de Deus. Quero orar com você declarando sobre a tua vida que você é alguém especial, que você tem sim capacidade de realizar muitas coisas no reino de Deus e na sociedade, no teu trabalho, em todas as coisas. Se você está se sentindo incapaz, se sentindo inferior, eu quero profetizar sobre a sua vida, quero declarar sobre a tua vida que você não é inferior a ninguém. Você tem um grande potencial, que você é uma mulher, um homem, um jovem de Deus, e que Deus vai usar você para fazer a grande diferença nessa sociedade. Amém? Então feche teus olhos e vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa pessoa que agora está me assistindo, Pai. Em nome de Jesus, se ela está se vendo como alguém pequeno, alguém que é derrotado, alguém que parece que nada dá certo na vida dela, eu quero declarar em nome de Jesus que esse pensamento de inferioridade, que esse pensamento, Senhor, de tristeza, de angústia, de medo, que tem gerado essa frustração nessa pessoa, em nome de Jesus, desapareça da vida dessa pessoa. Que ela, ao se olhar no espelho, comece a enxergar a imagem e semelhança do Deus vivo. Foi para isso que tu nos criou, Pai. Para nós cumprir propósito nessa terra, Pai. Gideão, ele se via alguém pequeno, alguém incapaz, alguém derrotado. Mas o Senhor via ele com grande potencial para ser um grande libertador. Nesse momento, talvez tem pessoas que estão me vendo agora, que têm se jogado numa cama, se jogado, ó Deus, debaixo da cama até mesmo, Pai, com ansiedade, preocupação, se sentindo um grande derrotado, se mostrado frouxo diante da adversidade. Mas eu quero declarar que essa situação, que esse pensamento que tem dominado essa mente agora, em nome de Jesus, desapareça dessa vida e que essa pessoa comece a se olhar, ter uma visão de si mesmo, ó Deus, uma visão daquilo que o Senhor vê ela, uma visão de alguém que tem capacidade de realizar grandes feitos, Pai. E essa pessoa vai se fortalecer agora, no poder do nome de Jesus, para alcançar os objetivos, para alcançar propósito na sua vida, Pai. Seja ele qual for, Deus, eu profetizo sobre essa vida, libertação, cura nos pensamentos, e que ela comece a ser restaurada pelo teu poder. Assim como o Senhor restaurou Gideão, restaura agora, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está passando por esse momento, ó Deus, de se ver um fracassado, de se ver um derrotado, restaura, Pai, na vida dessa pessoa alguém com espírito de valentia, com espírito de ousadia, com espírito de coragem para realizar feitos, Pai. Eu oro em nome de Jesus e declaro a bênção do Senhor sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Não esqueça, você é especial. Você é um ser que Deus vê em você um grande potencial na tua vida. Que Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.